Buda aconselha o caminho óctuplo como sendo o melhor para que ninguém fique perdido. Sim, ele é chamado de Raja Yoga pelos hindus. O yoga é recomendado para um aspirante espiritual? A yoga ajuda a controlar a mente. Mas ele não leva poderes ocultos que você disse serem perigosos? Mas você classificou a sua pergunta pelas palavras um aspirante espiritual. Você não disse um buscador de poderes. Um membro do Conselho Legislativo da Presidência de Madras perguntou: por que se diz que o conhecimento nascido da audição não é firme, enquanto o nascido da contemplação é firme? É dito que o conhecimento de ouvir dizer não é firme, enquanto que o nascido da própria realização é firme. Também é dito que ouvir ajuda a compreensão intelectual da verdade, que a meditação torna o entendimento claro e, finalmente, que a contemplação traz a realização da verdade. Além disso, dizem também que todo esse conhecimento não é firme e que ele é firme apenas quando é tão claro e familiar quanto uma groselha na concha da própria mão. Há aqueles que afirmam que só ouvir será suficiente, porque uma pessoa competente que já havia se qualificado, talvez em encarnações anteriores, realize e permaneça em paz, assim que ela ouve a verdade contada a ela apenas uma vez. Enquanto que a pessoa não qualificada dessa maneira deve passar pelas etapas prescritas acima antes de entrar em Samadhi. Uma senhora fez perguntas relativas à regulamentação da dieta. Qual dieta é prescrita para um sadhaka, aquele que está empenhado em práticas espirituais? Alimento puro em quantidades limitadas. O que é alimento puro? Pão, frutas, vegetais, leite, etc. Algumas pessoas comem peixe no norte da Índia. Isso pode ser feito? Nenhuma resposta foi dada pelo Maharshi. Nós, europeus, estamos acostumados a uma dieta específica. Mudança de dieta afeta a saúde e enfraquece a mente. Não é necessário manter a saúde física? Muito necessário. Quanto mais fraco o corpo, mais forte a mente se torna. Na ausência da nossa dieta habitual, nossa saúde sofre e a mente perde força. O que você quer dizer com a força da mente? O poder de eliminar o apego mundano. A qualidade dos alimentos influencia a mente. A mente se alimenta do alimento consumido. Realmente, como os europeus podem se ajustar apenas à comida pura? Ramana Maharshi apontou para outro europeu e perguntou: Você está comendo a nossa comida. Você se sente desconfortável por causa disso? Ele respondeu: não, porque eu estou acostumado a ela. Então a senhora continuou: e quanto aos que não estão tão acostumados? O hábito é apenas ajuste ao ambiente. É a mente que importa. O fato é que a mente foi treinada para achar certos alimentos saborosos e bons. O valor nutricional necessário está contido tanto em alimentos vegetarianos quanto não vegetarianos. Mas a mente deseja a comida com a qual está acostumada e considera saborosa. Existem restrições semelhantes para o homem realizado? Não, ele é firme e não influenciado pelo alimento que ingere. Preparar dieta de carne não é matar? A ahimsa ou não violência está no primeiro lugar no código de disciplina para os yogis.
Mesmo as plantas têm vida. Assim também as lajes sobre as quais você se senta. Nós podemos nos acostumar gradualmente com a comida vegetariana? Sim, esse é o caminho. O europeu perguntou: pode-se ter mais do que um mestre espiritual? Quem é um mestre? Ele é o ser. Afinal, de acordo com as etapas do desenvolvimento da mente, o ser se manifesta como o mestre externamente. O famoso santo antigo Avaduta disse que ele tinha mais de 24 mestres. O mestre é aquele de quem se aprende alguma coisa. O guru pode ser às vezes inanimado também, como no caso de Avaduta. Deus, guru e o ser são idênticos. Um homem de mentalidade espiritual pensa que Deus é onipenetrante e aceita Deus como seu guru. Mais tarde, Deus o coloca em contato com um guru pessoal e o homem o reconhece como tudo em todos. Por fim, o mesmo homem, pela graça do Mestre, sente que o seu ser é a realidade, nada mais. Assim ele descobre que o ser é o Mestre. Sri Bhagavan inicia seus discípulos? Ramana Maharshi ficou em silêncio. Posteriormente, um dos devotos se encarregou de responder dizendo: o Maharshi não vê ninguém como fora de seu ser. Então não há discípulos para ele. Sua graça é onipresente e ele comunica sua graça a qualquer indivíduo digno em silêncio. Como a sabedoria dos livros ajuda na autorrealização? Apenas na medida em que torna alguém espiritualmente inclinado. Até onde o intelecto ajuda? Só até fazer alguém mergulhar o intelecto no ego e o ego no ser. Alguém perguntou: sinto que os pensamentos cessam de repente. Então o eu, o ser, surge também de repente e continua. Isso é apenas no sentimento e não no intelecto. Isso está certo? Com certeza está correto. Os pensamentos devem cessar e a razão desaparecer para o ser surgir e ser sentido. O sentimento é o fator principal e não a razão. Além disso, ele não está na cabeça, mas do lado direito do peito. Deve ser assim, porque o coração está lá. Quando eu olho para fora, ele desaparece. O que deve ser feito? Você deve se estabelecer nele firmemente. Se alguém se estabelece nele firmemente, as ações serão sempre certas? Elas devem ser. No entanto, essa pessoa não está preocupada com o certo ou o errado de suas ações. As ações dessa pessoa são de Deus e, portanto, devem estar certas. A senhora disse a um discípulo mais tarde: eu sinto as vibrações dele mais intensamente e sou capaz de alcançar o ser mais prontamente do que antes. Narasimha Swami, autor do livro Autorrealização, perguntou: quem sou eu? Como o eu deve ser encontrado? Faça a pergunta a si mesmo. O corpo e suas funções não são o eu. Indo mais fundo, a mente e suas funções não são o eu. O próximo passo leva à questão: de onde esses pensamentos surgem? Os pensamentos são espontâneos, superficiais ou analíticos. Eles operam no intelecto. Então, quem está ciente deles?
A existência de pensamentos, suas concepções claras e suas operações tornam-se evidentes para o indivíduo. A análise leva à conclusão de que a individualidade da pessoa opera como percebedor da existência de pensamentos e sua sequência. Essa individualidade é o ego, ou como as pessoas dizem, eu. O intelecto é apenas o envoltório do eu, e não o eu em si. Inquirindo ainda mais, surgem as perguntas: quem é esse eu? De onde ele vem? O eu não estava consciente no sono. Simultaneamente com sua ascensão, o sono muda para o sonho ou vigília. Mas eu não estou preocupado com o sonho mesmo agora. Quem sou eu agora, no estado de vigília? Se eu me originei do sono, então o eu estava coberto de ignorância. Esse eu ignorante não pode ser o que as escrituras dizem ou os sábios afirmam. O eu real é o ser. O ser está além, até do sono. O ser deve ser agora e aqui e o que era durante todo o tempo, no sono e nos sonhos também, sem as qualidades desses estados. O ser deve, portanto, ser o substrato não qualificado subjacente a esses três estados. Em resumo, o ser está além dos 5 envoltórios, que são os corpos físicos e sutis. Quando tudo que é não eu é descartado, aquilo que sobra é o ser, Sat, Chit, Ananda. Como esse ser deve ser conhecido ou realizado? Transcenda o plano atual de relatividade, o ser parece conhecer algo separado de si mesmo, o não ser. Ou seja, o sujeito está ciente do objeto. Deve haver uma unidade subjacente a esses dois, que surge como ego. Esse ego é da natureza da consciência. O objeto é apenas uma negação da consciência. Portanto, a essência subjacente é mais próxima ao sujeito do que ao objeto. Buscando o sujeito, até que todo o objeto desapareça, o sujeito se tornará cada vez mais sutil, até que apenas o sujeito absoluto sobreviva. Esse processo se chama Drisya Vilaya, o desaparecimento do mundo objetivo. Por que os objetos devem ser eliminados? A verdade não pode ser percebida mesmo mantendo o objeto como ele é? Não, a eliminação do objeto significa a eliminação das entidades separadas do sujeito e do objeto. O objeto é irreal. Tudo que é percebido, inclusive o ego, é o objeto. Eliminando o irreal, a realidade sobrevive. Quando uma corda é confundida com uma cobra, é suficiente remover a percepção errônea da cobra para a verdade ser revelada. Sem essa eliminação, a verdade não surgirá. Quando e como o desaparecimento do mundo objetivo é definitivo? Ele é definitivo quando o sujeito relativo, ou seja, a mente, é eliminado. A mente é o criador do sujeito e do objeto e é a causa da ideia dualista. Portanto, é a causa da noção errada do eu limitado e da miséria consequente dessa ideia errônea. O que é essa mente? A mente é uma forma de manifestação da vida. A força vital se manifesta como atividade vital
e como fenômenos conscientes conhecidos como mente. Qual é a relação entre mente e objeto? A mente está contatando algo diferente dela? Ou seja, o mundo? O mundo é sentido nos estados de vigília e de sonho, ou é objeto de percepção e pensamento. Isso tudo são atividades mentais. Se não houvesse atividades como o pensamento de vigília e de sonho, não haveria percepção ou inferência de um mundo. No sono, não há atividade. Os objetos e o mundo não existem para nós no sono. Portanto, a realidade do mundo pode ser criada pelo ego, por seu ato de imersão do sono. E essa realidade pode desaparecer quando o ego retorna ao sono. O surgimento e o desaparecimento do mundo são como a aranha produzindo uma teia fina e então a recolhendo. A aranha aqui subjaz a todos os três estados: vigília, sonho e sono. Na pessoa, essa aranha, por assim dizer, se chama Atma, o ser. Enquanto, em relação ao mundo que provém do Sol, é chamado de Brahman, o Espírito Supremo. Os Upanishads dizem: aquilo que está no homem e aquilo que está brilhando no céu distante, como o Sol, ambos são um. Enquanto o ser, ou espírito, está não manifesto e inativo. Não há duplos relativos, por exemplo, sujeito e objeto. Se a investigação da causa elementar da manifestação da própria mente for incitada, será descoberto que a mente é apenas a manifestação do real, que também é chamado de Atman, ou Brahman. A mente é chamada de corpo sutil e Jiva é a alma individual. O Jiva é a essência do crescimento da individualidade. É a personalidade. Dizem que o pensamento ou a mente é uma fase, ou um dos modos nos quais Jiva se manifesta. O estágio anterior a essa manifestação seria a vida vegetativa. Essa mente é sempre vista como relacionada a ou agindo sobre alguma não-mente ou matéria, e nunca sozinha. Portanto, a mente e a matéria coexistem. Como devemos descobrir a natureza da mente? Isso é, a causa fundamental e independente, da qual ela é uma manifestação. Organizando os pensamentos na ordem de valor, o pensamento eu é o pensamento crucial. A ideia ou pensamento de personalidade é a raiz ou caule de todos os outros pensamentos. Uma vez que cada ideia ou pensamento surge apenas como pensamento de alguém, não existindo independentemente do ego. O ego, portanto, exibe atividade de pensamento. A segunda e a terceira pessoa não aparecem, exceto para a primeira pessoa. Portanto, elas surgem depois que a primeira pessoa aparece. Então, todas as três pessoas parecem surgir e desaparecer juntas. Rastreie, então, a derradeira causa do eu, ou personalidade. A ideia de eu surge apenas para um ego encarnado e deve estar relacionado a um corpo ou organismo. Ela tem um ponto no corpo ou uma relação especial com algum ponto específico, como a fala e o desejo sexual, que tem seu centro no cérebro. Similarmente, o eu tem algum centro no cérebro
no sangue ou nas vísceras? A vida-pensamento concentra-se no cérebro, na medula espinhal, que por sua vez são alimentados pelo sangue que circula neles, levando alimento e ar devidamente misturados, que são transformados em matéria nervosa. Assim, é dito que a vida vegetativa ou força vital, incluindo a circulação, a respiração e a alimentação, é o âmago ou essência do organismo. Portanto, a mente pode ser considerada como uma manifestação da força vital, que também pode ser concebida como residente no coração. Para a arte de eliminar a mente e alcançar o ser, existe um terreno neutro que não é a mente nem o ser? Ou a ausência de atividade mental necessariamente envolve autorrealização? Para o abhyasi ou praticante, existem dois estágios distintos. Existe sim um terreno neutro de sono, coma, desmaio, insanidade, entre outros, em que as operações mentais não existem, nem a consciência do ser prevalece. Como a mente deve ser eliminada? A mente é por natureza inquieta. Comece a livrando-a de sua inquietação. Dê-lhe paz. Torne-a livre de distrações. Treine-a para olhar para dentro. Faça disso um hábito. Isso é feito ignorando o mundo externo e eliminando os obstáculos à paz mental. A meditação é o contato com sua realidade, mas nesse contato o sentido do ego desaparece, mas ele não desaparece como na experiência de um estado, como acontece nesse assim chamado estado de meditação, ou nesse estado de flow.